Olá! Nesse encontro vamos tratar de dois temas muito interessantes. São temas referentes às sanções administrativas e crimes do processo licitatório. Vamos começar com as sanções que estão logo depois do artigo 82 e mais especificamente no artigo 86, o que nós vamos tratar com mais ênfase. Primeiro nós temos que lembrar que quando falamos em sanções administrativas, né, ela pode estar voltada para a punição do agente como do responsável pelo contrato. Né? Diz lá o artigo 82, os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos da lei de licitação ou visando frustrar os objetivos da licitação, sujeitam-se às sanções previstas na lei de licitação e nos regulamentos próprios, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que ensejar. Aqui é importante lembrar o seguinte, quando falamos em agentes administrativos, nós estamos falando dos servidores, das autoridades que decidem em nome da administração. Portanto, a atuação em desacordo com a lei, com os princípios, com a norma do procedimento licitatório, não é? Que visem frustrar ou beneficiar algum licitante, ensejará, claro, as sanções devidas. Aqui é importante lembrar que nesse artigo 82, quando se refere aos regulamentos próprios, nós estamos dizendo que, ocorrendo essa situação, ou seja, além do servidor responder da forma civil, indenizatória, como criminal na parte penal, ele pode responder também administrativamente, ou seja, dentro de um processo administrativo disciplinar, o servidor pode até ser demitido do seu cargo em razão de eventual ofensa à regularidade, à lisura, à moralidade que se espera do servidor administrativo. Não é? Aqui também nós temos uma questão, dentro ainda das sanções administrativas, nós temos ainda uma questão muito importante, que ela está no artigo 86 da Lei de Licitação, e ela fala do atraso injustificado. Eu quero dar uma ênfase a essa questão do atraso injustificado, porque, na maioria das vezes, o fiscal ou o gestor do contrato abre excepcionalmente uma exceção não prevista na lei ou não prevista no contrato e não prevista no próprio edital. Qual é essa exceção? O contratado deixa de entregar o bem ou deixa de prestar o serviço no tempo adequado, no prazo estipulado no contrato. E aí, na maioria das vezes, o gestor do contrato ou fiscal do contrato permite, unilateralmente, que o contratado atrase um pouco. Não é? Ora, se a legislação, se o edital e se o contrato não prevê um prazo mínimo de tolerância, ora, um dia de descumprimento do contrato é passível de aplicação das sanções. Claro que isso deve constar no próprio contrato, não é? Porque existe na legislação, não é? E a doutrina é bem clara nesse sentido, dizendo que o que não está no contrato, não está no mundo, o que não está nas leis, que tem referência àquele contrato, não podem ser exigidas. Portanto, se a administração entender que em determinado objeto ela pode dar uma margem de tolerância de 1, 2, 3, 5 dias, deve constar no edital, deve constar no contrato. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, o contratado atrasou na entrega de um determinado bem. Não é? Ora, ele pode justificar, ele pode dizer, olha, o volume de entrega exigia, por exemplo, caminhões de um determinado porte. Vamos imaginar, vamos entregar determinado produto, folhas, papel, vamos entregar milhares de resmas de papel lá na reitoria. Ora,
para fazer essa entrega no dia marcado, a pessoa, o fornecedor, teria que, digamos, ter um veículo pequeno, uma Kombi, um veículo menor, né, para fazer as entregas. Mas, em razão de logística, ele quer entregar com um caminhão. E pelas normas de trânsito da cidade, o caminhão só pode fazer a entrega em um determinado período em que, digamos, a sede, a reitoria não esteja recebendo. Até ele viabilizar tudo isso, ele pode atrasar alguns dias, né? Então, vocês imaginem esse exemplo alargando para outras situações em que o contratado pode justificar adequadamente um eventual atraso. E aí, é o gestor do contrato que vai avaliar se aquela justificativa é plausível ou não. Se não for uma justificativa séria, não é, realmente razoável, o gestor do contrato deve dar início à aplicação das sanções devidas pelo atraso injustificado. Não é? Bem, aqui nós temos uma questão importante. A multa aplicada pelo atraso injustificado não impede que a administração pública faça a rescisão do contrato. Não é? Claro que a administração vai avaliar se ela entende útil ou não, apenas aplicar uma sanção, ou se ela, em determinada situação, ela pretende, na verdade, rescindir unilateralmente o contrato por descumprimento total ou parcial do contrato pelo contratado. Não é? Portanto, a multa pode ser aplicada conjuntamente com a rescisão unilateral do contrato nesses casos citados. Outra questão importante também, dentro desse contexto, é lembrar que a multa aplicada, essa multa moratória, ela pode ser cobrada do contratado a partir de um processo. Ou seja, para aplicar a multa, a administração precisa efetuar um processo aonde o contratado tenha ciência da multa que será aplicada, do porquê que a multa será aplicada, e ele deve ter também um prazo para responder, para se defender. Chamamos isso ampla defesa e contraditório. E depois, a autoridade competente é que vai avaliar as circunstâncias da justificativa, de eventual justificativa por parte do contratado, da manifestação da própria administração, levando-se em conta a defesa do contratado, e somente depois é que ela vai, na sua decisão final, afirmar se a multa é procedente ou improcedente. Evidentemente, fechado esse processo de imposição de multa, ele deve subir novamente à assessoria jurídica para que a assessoria jurídica ateste a validade do procedimento e diga: pode ser executada essa multa. E quando nós falamos em execução da multa, nós temos que lembrar que a própria legislação, no artigo 86, ele permite que esta multa aplicada dentro desse processo administrativo regularmente processado pode ser descontada da garantia fornecida pelo contratado, ou ainda ele pode descontar dos valores que o contratado deve receber mensalmente. Portanto, a multa pode ser descontada da garantia ou das parcelas mensais que o contratado tiver direito. Claro, se a multa ultrapassar esse valor, a administração deve encaminhar para a assessoria jurídica para que ela tome medidas judiciais visando a cobrança judicial desta multa. Outra questão importante dentro desse contexto é aquela do artigo 87 da Lei de Licitações. Textualmente, esse artigo 87 diz que pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar ao contratado 3 tipos de sanções. A primeira, advertência. Não é? E a advertência ela é utilizada para questões que não têm uma gravidade significativa. Não é? A segunda é a aplicação da multa, e essa nós precisamos fazer uma reflexão um pouquinho mais aprofundada. E depois, a terceira sanção pela inexecução total ou parcial
é a suspensão temporária da participação em licitação e o impedimento de contratar. Portanto, a terceira já é uma sanção bastante severa. Vamos falar da multa, não é? Nós temos uma multa prevista no artigo 86, que é uma multa pelo atraso injustificado da prestação do objeto, e aqui no artigo 87, inciso 2, uma outra multa pela inexecução total ou parcial do contrato. Aqui, na verdade, a doutrina entende que ela pode ser aplicada juntamente com outras sanções. Mas o problema que eu quero levantar é que nós temos uma multa pelo atraso injustificado no artigo 86 e uma multa em razão da inexecução total ou parcial, né? Eu pergunto para vocês, nós podemos punir pelo mesmo fato com duas sanções? Nós chamamos isso como uma expressão chamada bis in idem, ou seja, uma única conduta passível de duas sanções. A princípio, não é? Entendemos que não é possível uma multa pelo atraso injustificado e uma outra multa pela inexecução total ou parcial. Portanto, esta questão é muito tormentosa. O tribunal ainda não encontramos, na verdade, jurisprudência em que o tribunal tenha enfrentado essa questão, e a doutrina ela se esquiva no momento em que trata desse assunto. Portanto, se existir no próprio contrato a previsão de uma multa pelo atraso injustificado e uma outra multa em razão da inexecução total ou parcial, né, essa segunda, pela inexecução total ou parcial, deve ser uma multa sancionatória, porque a administração vai ter, de alguma forma, um prejuízo, não só pelo atraso injustificado, mas pela inexecução do contrato. Aí, talvez, não é, essa questão de bis in idem possa ser superada, que eu duvido muito. Portanto, o que precisamos ter em mente é que, na inexecução total ou parcial do contrato, a multa é possível exigir a multa juntamente com a sanção de suspensão temporária da participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração pública. Bem, dentro desse conjunto, não é, de sanções do artigo 87, eu vou me deter um pouco mais no inciso 3, que fala da suspensão temporária da participação do contratado em outras licitações e do impedimento dele contratar com a administração pública por um prazo não superior a 2 anos. Vamos verificar como funciona essa situação. Nesse caso específico, a autoridade competente para decidir se aquele fornecedor, se aquele contratado vai ter realmente essa suspensão temporária de participar em licitações, ou se ele será impedido de contratar por até 2 anos com a administração pública, é de competência privativa do reitor, ou seja, da autoridade máxima da instituição. Se for em uma prefeitura, será do prefeito, não é? Portanto, nós temos que avaliar no nosso âmbito quem aplica essa sanção é o magnífico reitor. E aqui nós temos a questão da superação dessa situação. Portanto, a empresa é apenada por até 2 anos, não é? Suspendendo o direito dela participar em procedimento licitatório ou impedindo dela contratar com a administração pública. Mas como fica a questão da reabilitação dessa empresa? O próprio inciso 4 desse artigo, ele diz que essa declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, ela deve continuar enquanto perdurar os motivos pelos quais foi determinada esta punição. Não é? Portanto, essa punição ela continua enquanto perdurarem os motivos que justificaram a punição, ou a empresa será promovida a reabilitação dessa empresa
evidentemente antes do prazo de 2 anos, perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sempre que esta empresa punida ressarcir os prejuízos que a administração suportou, não é? Ou após decorrido o prazo da sanção aplicada. Portanto, nós temos aqui a seguinte situação. Ela está impedida de contratar com a administração pública por até 2 anos. Não é? Se a administração for ressarcida dos prejuízos, não é? Suspende aquele prazo e ela volta a ter o seu direito a participar. Ou, a partir do cumprimento do prazo de suspensão de 2 anos, ela passa a estar plenamente reabilitada. Nesse caso, né, é o magnífico reitor também, no caso, o competente para avaliar e determinar nesse sentido. Claro que nessas questões envolvendo a aplicação de sanções, a autoridade competente deve lembrar daqueles princípios que estudamos lá no início, principalmente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Vejam que a norma autoriza a aplicação de uma sanção por até 2 anos. Mas o administrador pode aplicar uma sanção por alguns meses, por 1 ano, não é? Portanto, é em razão da gravidade da situação que a autoridade vai determinar o quanto da pena, quanto da sanção que será aplicada no caso concreto. Na continuidade, tratar do pregão, porque o pregão tem um sistema de aplicação de sanções que é muito semelhante à da lei de licitação, mas ele traz algumas outras situações específicas e pontuais. Não é? Está previsto lá no artigo 7º da lei que regula o pregão, que se o licitante for convocado dentro do prazo de validade da sua proposta e ele não celebrar o contrato, ele estará sujeito à sanção. Ou se ele deixar de entregar a documentação apresentada, ou se algum documento for falso, for adulterado, enfim. Existe também, dentro desse artigo 7º, uma outra situação que importa em punição, não é? Seria aquele, muito próximo do que já falamos, do retardamento da execução do objeto licitatório ou não mantiver a proposta na qual ele se comprometeu. Não é? E também naquelas situações em que a administração perceber que existe algum tipo de fraude fiscal. Claro que em todas essas situações a administração deve, para aplicar a sanção, fazer um procedimento administrativo aonde o licitante, o contratado, tenha ciência do fato da ilegalidade que ele cometeu, não é? Ele tem direito a se manifestar e depois a administração pública tem a obrigação de, na sua decisão, fazer referência à manifestação daquela pessoa. Não é? Portanto, quando falamos que a administração decide, ela deve decidir sim, mas sempre observando se na defesa o licitante ou contratado tem realmente algum tipo de direito e espancar esse direito na sua decisão. Portanto, ocorrendo alguma dessas situações dentro do pregão, essa empresa, esse licitante ou esse contratado, ele ficará impedido de licitar e de contratar com a União, Estado, Distrito Federal ou município, e ele será também descredenciado dos sistemas de cadastramento dessas unidades. Não é? Tudo isso, evidentemente, sem prejuízo das multas que estiverem previstas no edital e no contrato. Claro, nesse caso também no nosso âmbito da universidade, o magnífico reitor que tem a competência para aplicar essa sanção. No âmbito das municipalidades, é o prefeito, a autoridade máxima, que tem essa prerrogativa. Como falamos inicialmente, na aplicação dessas sanções, nós temos, enquanto administradores, que observar estritamente o princípio da legalidade, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, para que a decisão da administração encontre um ponto de equilíbrio, não é? Porque se a decisão for extrema, a pessoa prejudicada vai ao judiciário.
através de um mandado de segurança, para corrigir aquele excesso, ou seja, aquele peso na mão no momento de aplicar uma determinada sanção. Portanto, aqui, na verdade, nós precisamos, enquanto administradores, de equilíbrio e de bom senso.